Então, gente, nós estamos aqui com a Fátima. A Fátima ela é mestre em Reiki, ela é terapeuta holística e ativista quântica. A Fátima, ela trilha uma jornada de alma dedicada, é uma alma dedicada à cura e à transformação do ser. Então, é esse conhecimento que Fátima tem, que ela está trazendo hoje para que nós possamos conversar. Ela tem um coração sensível, voltado para um trabalho de canalização de energias e atua em profunda conexão com a energia universal. É sobre isso que nós queremos conversar, é sobre esse despertar desse potencial de cura e do amor, do equilíbrio, em cada ser que você atende, com quem você conversa. E falar também de como é esse processo, né? O tema da nossa live de hoje é justamente a reprogramação da mente com a lei do perdão. E é sobre isso que nós vamos conversar, e esse segredo da mudança de hábito a partir do perdão e a partir das informações que você tem, Fátima. Então, eu passo para você a palavra e a gente vai conversando. Isso, a gente vai falando. Muito obrigada, pela sua apresentação. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Marlinda, com você, que é uma psicoterapeuta, com bastante conhecimento e bagagem, né? E eu estou começando, a minha estrada não tem tantos anos, né? Tem pelo menos uns 5 anos, porque eu comecei justamente na pandemia, essa autodescoberta. Então, antes disso, eu me achava a certinha do mundo, né? Então eu falava assim, daí a César o que é César. Então eu achava as pessoas culpadas, eu preferia não perdoá-las. E isso foi me colocando num espaço assim muito desafiador. E teve um momento que na pandemia eu falei assim, o que eu posso procurar de diferente para sair desse espaço desafiador que eu estava? Então eu descobri o Reiki e me aprofundei, fui fundo, né? Fui até o nível de mestre, porque como eu tive, né, com o Reiki, com todas as práticas terapeutas, eu consegui sair daquele espaço que eu estava, que eu não estava gostando de mim, que eu não conseguia nem me perdoar, não conseguia nem olhar no espelho para me ver. Eu comecei a praticar e eu consegui, né? Eu estou aqui hoje para dar o meu relato, dizer que eu consegui sair do lugar, vislumbrar um mundo novo. Mas como que foi isso? Existem muitas práticas terapeutas, mas a mais importante para mim foi a gratidão e o perdão. É claro que a gente escuta o tempo todo, tem que agradecer por tudo, colocar a gratidão na nossa vida todos os dias, mas eu acho que o perdão é muito importante, porque a gente gosta, principalmente aqui no Japão, onde eu moro, as pessoas gostam muito de achar os culpados para tudo. Então, quando você tem um culpado, você sempre fica com aquele sentimento contra aquela pessoa. E a pessoa, ela se vê encurralada e acaba aceitando aquela posição em que ela foi colocada. Então, eu vendo isso na sociedade, né? Eu e meu marido, nós temos uma clínica, ele faz fisioterapia, massoterapia, e eu trabalho com Reiki, EFT, Ho'oponopono, e, e dinâmicas, né? Para poder tirar as senhoras desse lugar, né? Porque eu encontro muita gente com raiva, é, culpando a família, não consegue perdoar alguém que na infância fez alguma coisa. Então as pessoas estão sempre carregando uma bagagem muito grande. E eu fui me descobrindo, tentando ajudar essas pessoas, mas não dá para chegar nas pessoas e falar diretamente. Olha, você faz isso, faz assim, assim, assim que vai ter um resultado. Não é assim, Marlinda? Com certeza é desse jeito. Não dá A para chegar. gente, nós terapeutas, gostaríamos que fosse assim, como se fosse, você vai no hospital, toma um remedinho, ok, você já está livre, leve e solto. Com a terapia, não. São anos que a gente vai acumulando bagagem, informação, e diariamente na televisão, nas notícias, você está sempre vendo as intrigas, os conflitos sendo acalorados.
Ou seja, a pessoa, a mídia, ela mantém um ciclo vicioso de manter as informações, como é que se sustentar a informação negativa dentro da gente. E então é um desafio muito grande, mas eu fico muito feliz porque hoje muita gente está querendo sair desse ciclo vicioso, querendo se descobrir, querendo ser feliz. Então eu tive uma cliente que foi muito especial para mim, porque ela chegou, ela tomava muitos remédios e o médico falou para ela assim: você não precisa de mais remédio nenhum, você vai procurar Reiki. Healing, Reiki Healing. Ela falou: o que que é isso? Ela não sabia, então ela só colocou a palavra no computador. E por incrível que pareça, nessa cidade que eu moro, nessa região, é uma cidade grande, mas tem poucas clínicas de healing, né, de Reiki. Sim. E então ela achou e veio conversar comigo. Aí eu perguntei para ela assim: qual é o seu problema, né? O principal, o que que você quer? Ela falou assim: eu quero ser feliz. Isso foi um impacto para mim muito grande. Mas assim, a pessoa quer ser feliz? Olha, aqui no Japão tem segurança, todo mundo tem dinheiro, tem carro, tem comida, não tem problema nenhum que eu vejo, né? Se for comparar com o Brasil, eu não vejo nada. Então é tão diferente. E como é que a pessoa não consegue ser feliz, né? Quando a pessoa tem tudo. Mas aí ela falou, aí ela começou a desenrolar a ladainha de porque o meu filho, porque o meu neto, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então ela culpava um monte de gente porque ela não conseguia ser feliz. E ela culpando eles, né? Ela falou assim: não, mas ele fez isso comigo, eu não vou perdoar, não posso. Então ela ficava, ao mesmo tempo que ela culpava, ela ficava gravando aquele não perdão dentro dela. Uhum. Aí e eu conversei com ela, né? E então, esse foi. E aos poucos ela foi melhorando, né? Então foi mais. Não foi só em um dia, foi Sim. com reiki. Eu fiz FT, ensinei Ho'oponopono e falei para ela buscar coisas que deixassem ela feliz. E na hora que ela tivesse um problema, eu falei assim: olha para o outro lado, pensa numa coisa positiva. Mas é muito assim, desafiador para as mulheres japonesas, né? Para a sociedade em si, né? Enxergar as coisas de uma outra forma. Está todo mundo sempre buscando o culpado e para sua dor tem que ter um algoz, tem que ter, vai ser sempre a vítima e vai ter o algoz. Então esse processo de perdão que eu pratiquei em mim, né? Primeiro com o Reiki e foi assim essencial. Então, Marlinda, e eu descobri também, né, uma ferramenta poderosíssima que é o livro de ouro de Saint-Germain, Hum. sabe? Lá atrás, eu escutava livro de ouro de Saint-Germain, Reiki, eu ficava assim, ai, sai, sai de reto, eu não quero saber disso, né? Porque a gente vive numa caixa no Brasil que a gente, quer dizer, todo mundo vive numa caixa no seu próprio país. E no Sim. Brasil, né, a minha caixa familiar é extremamente católica, que não acredita nessas terapias, né, como se diz assim, holística. Então, naquela época, né, lá atrás, quando eu era criança, jovem, adolescente, né, então nada disso era bem visto, né, era sempre assim, essas pessoas. Então, eu fiquei muito tempo fora disso e acreditando só no que eu tinha à minha disposição. Mas o que foi mais importante para mim foi que quando eu descobri o reiki, eu falei assim, meu Deus, isso aqui existia e eu estava negando essa informação para mim. Aí, através do reiki, eu conheci os mestres ascensionados, porque são 7 mestres ascensionados e dentre eles tem o Saint Germain, que é o do raio violeta ou chama violeta, que é o
raio da transmutação. Olha, esse raio da transmutação, ele é para mudar tudo. Então, com ele vem, ele traz a lei do perdão, né? Que a lei do perdão é como se você fosse receber esse raio e ele fosse atravessar por nós multidimensionalmente, porque ele vai atingir o nosso passado, a nossa infância, a nossa ancestralidade. Então, eu vejo dessa forma, que o raio vem, ele não vai ficar só aqui, assim, nesse corpo físico. Ele vai, né, reverberar por todo. Então, quanto mais você chama, mais você vai transmutando e você vai liberando. Porque o mais importante de tudo é você liberar a dor, o trauma, o drama que a gente mesmo cria dentro de Cria das nós mesmos, situações, de como a não gente é? vê as situações, né, Fátima? Sim, sim, mas eu sempre me achei uma pessoa assim muito positiva, né? Muito positiva, feliz, alegre. Então, estando aqui no Japão, eu falo assim: ah, eu sou brasileira, eu tenho que ser alegre, tenho que ser animada. Ok, mas eu descobri em mim pequenas coisinhas que eu não perdoava. Sim. Eu tenho uma prima de uma prima de uma prima, coisa bem afastada. E ela fez uma coisa assim muito chata. A gente foi para casa dela, né, no Natal, e assim, um mês antes nós tínhamos ido na casa dela no churrasco. Falou: vocês vêm aqui para o Natal, fica aqui, que a casa é grande, era um sítio, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tá, então nós fomos, a minha família, né, nós fomos. Então, acreditando que a gente ia ficar, bebemos tudo. Eu não bebi, que eu era jovem ainda, mas quem dirigiu o carro bebeu. E quando deu assim, 11 horas, a gente vai dormir. Eu sei que foi 11 horas depois de meia-noite. Eu sei que a gente vai dormir e vocês não vão embora, não. Gente, nós tivemos que ir embora. E quem estava dirigindo o carro já tinha bebido todas. E eu falei assim, e agora? Então, aquilo, quando eu descobri isso, porque eu falei assim, eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. Eu nunca mais quero escutar falar dela. Você está entendendo? Eu não perdoei aquela coisa. A pessoa disse uma coisa e depois, porque ela viu que quem estava dirigindo estava bêbado, eu não sabia dirigir, minha mãe não sabia dirigir, era impossível. Mas a gente teve que voltar. E era longe, porque era um sítio, a gente tinha que voltar para o Rio de Janeiro. E olha, naquele momento eu fiquei com muita raiva. Primeiro foi a raiva, eu me culpei por acreditar naquela pessoa. E depois eu falei, nunca mais vou perdoar. Então são três emoções que ficaram reverberando na minha cabeça anos e anos. E E eu só fui me isso dar conta. isso tudo veio à tona quando tu começas o processo de autocura, quando Sim, tu começas a de usar o auto. reiki, começa a utilizar todo esse conhecimento que você adquiriu. E já você morando no Japão, quer dizer, levou muito tempo para que isso acontecesse. Olha, 40 anos. Nossa. Então, para você ver, quer dizer, mais do que 40 anos, né? Eu tô com 57 agora, entregando o jogo. Mas, Eu era adolescente, eu não tinha 17, eu acho que eu tinha uns 15. mas Fátima, E foi assim, e esse processo, vamos falar do auto-perdão, de como fazer essa limpeza para que haja uma reprogramação. Porque amanhã nós vamos trabalhar essa isso, prática, né, que isso. transforma e que muda, né, os hábitos a partir da lei do perdão. Então, como foi esse processo para ti, utilizando tanto o reiki, quanto agora o conhecimento sobre a Saint-Germain, enfim, conta Então, para gente sobre o isso. processo de auto-perdão foi no momento que eu descobri que eu estava presa naquela situação. Então, toda vez que eu remetia àquela situação e outras situações que eu fui descobrindo, porque com o reiki a gente vai acessando memórias do
passado, aleatórias, que elas vão chegando assim, num pacote, e chegou isso, ué, mas por que eu estou lembrando disso? E não lembrava mais, porque a gente vai enterrando, vai apagando da nossa história. A gente só quer viver o presente, o momento e o que eu estou vendo aqui na minha frente. Mas então, quando eu comecei a fazer a auto-aplicação de Reiki, então começou a vir coisas que eu estava esquecida. Eu falei assim, por que está vendo isso? Então eu comecei a pesquisar, né? E eu falei assim, mas por que eu ainda tenho raiva dessa pessoa? Ainda mais agora que eu sou praticante de Reiki, não dá para você segurar uma emoção dessas. Sim, fazer Então limpeza. eu comecei a ver e com a então o auto-perdão foi eu me perdoar por eu ter me aprisionado, ter aprisionado aquele meu sentimento naquele lugar. Porque para aquelas pessoas, tanto fez, né? Eu ainda estava presa lá atrás. Como é aquela situação, outras situações também. Então, quando eu me libertei disso, foi com. A gente vai praticar amanhã, né? Foi com afirmações do eu sou, invocando a chama violeta, usando o Ho'oponopono, que é uma ferramenta assim maravilhosa, que lá no passado também eu tinha uma amiga que era praticante e falava Ho'oponopono, Ho'oponopono. Eu falei assim, meu Deus, que negócio é esse que ela está falando? Parece uns negócio de tambor, né? Ho'oponopono. Eu falei, não, eu não queria saber de nada disso. E agora eu não vivo sem isso, né? É muito interessante como que a gente consegue mudar. Então foi com isso que, mudando meus hábitos, esse primeiro mudando o auto-perdão, mudando internamente, eu consegui reprogramar minha mente para, vindo uma memória, né, de mágoa de alguém que me fez alguma coisa, né? Então eu já cancelava aquilo e já ia ressignificando e dando um outro olhar, né? Porque quando a gente começa a fazer essas práticas, a gente vê que nunca é o outro, o problema está em nós mesmos. Exato. Nós temos os nossos problemas. Então, com isso, eu consegui me mudar, mudar os meus hábitos, parar de reclamar. Eu não era de reclamar muito. Especialmente, Mesmo. né? Não, mas assim, o parar de reclamar, mas às vezes a gente pode não reclamar, mas quando a gente escuta o outro reclamando, a gente concorda, ou seja, a gente está assim, se alinhando com aquilo, né? Então, Sim. olha só, eu não era fofoqueira de fofocar das pessoas, mas eu adorava escutar Sim, fofoca. Sabe aquela festa que você tem assim em sim, casa, sim, aí depois que vai todo mundo embora, junta a família toda, e aí, como é que tá? Quais as fofocas que estavam rolando? sim. Agora isso não me interessa mais. Eu Interessante. estou até me estranhando. São hábitos, né, Fátima, que a gente não se dá conta e que não são saudáveis. Isso, Não é isso, verdade? isso. Não são saudáveis. Eu penso que justamente são esses pequenos pontinhos no cotidiano da gente, na vida, que a gente não se dá conta, né? E a fofoca, ela faz parte, né? Justamente isso, ela não é nada saudável, não faz nenhum bem para o espírito, para a consciência, né? Então, e nós não nos damos conta disso. E um outro ponto disso que você está falando é que o auto-perdão ele só é possível acontecer quando você abre para esse campo. Quer dizer, quando você se dá Sim, conta dessa importância desse auto-perdão acontecer. Porque, do contrário, você pode fazer o que quiser, pode procurar qualquer terapeuta que você quiser, isso não vai acontecer. Porque você tem que abrir essa porta para que haja realmente essa cura, né? E essa cura, ela dá início a partir do momento em que você aceita especialmente, principalmente se perdoar, né? Se sim, perdoar pelo fato de você ter se aborrecido com aquela situação. Quer dizer, a forma como você enxergou aquele evento na casa da prima, quer dizer, da forma como você enxergou, ele pode não ter sido tudo isso que você percebeu. De repente, pode ter sido algo que não, mas você acabou
internalizando e as emoções que você tinha naquele momento acabaram por dar corpo e forma, massa, para que isso tudo pudesse estar gravitando no teu campo de energia. Quer dizer, muito Sim, tempo depois é que você tem, com maturidade consciencial, é que você tem condições de mudar a situação, né? Então, é sempre importante a gente se dar conta de que a gente só consegue perdoar quando a gente primeiro se perdoa, do contrário, isso não vai acontecer. Né? Isso sim, daí sim. é fundamental. Né? É, eu comprei um livro de Ho'oponopono, né? Assim, Sim, mais para complementar, né, a prática, e ela tem uma frase assim: eu perdoo a mim mesmo por ter me colocado nessa posição, naquele lugar, né? Então, o auto-perdão é você reconhecer que quem criou aquela situação fui eu mesma, né? Porque eu nunca falei para ela, não te perdoo porque você fez isso. Estava internalizado em mim que eu falei assim, eu não vou perdoar. Então acontece comigo hoje, né? Eu estou praticando isso e junto com os que eu aprendi junto com o livro de Saint Germain é praticar a presença. Então, quando você está presente, você invocar também a presença. Eu sou a presença em guarda, eu sou a presença em guarda. Então, eu começo a ver quando tem uma coisa dissoante, distonante, né, do que é a verdade, do que é a realidade. Por exemplo, tem uma série aí que está muito falada, eu comecei a assistir a série. Eu não consegui ficar mais do que 5 minutos. Na primeira cena, né, eram três moças falando de uma que estava ali com elas. A menina saiu, ela começou, olha, fulana, ela fez isso, 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 isso. Eu falei, caraca, eu não vou ficar aqui não. Porque isso já daí é importante. propagando a fofoca. Então, se você começar a ver as séries, né? Assim, às vezes você sabe ver para relaxar, ok? Você vê, mesmo relaxando, eles estão colocando implante, chip, um monte de coisa na gente para a gente ficar, voltar a se prender naquele padrão. No padrão de quê? De culpabilizar o outro, de fazer fofoca, de falar mal das pessoas. É como se fosse isso, vai se tornar banal esse tipo de comportamento, porque a gente vê em tudo quanto é lugar, não só nas séries, na nossa vida cotidiana, então a gente fica banal. Então, quando a gente começa esse processo de despertar, se autoconhecer, de auto-perdão, a gente sai muito fora da sociedade, da caixa, e aí por isso que nós nos tornamos aquelas pessoas, essas pessoas. Né? Então, alguém fala assim para mim, ah, você agora assim, com essa mãozinha, ah, você agora é holística, terapeuta holística. Não é que eu sou holística, é porque não deram outro nome. Eu estou até pensando assim, não é terapeuta, eu sou uma pessoa totalmente consciente de o que está acontecendo aqui agora, né? Então, por isso que você falou, eu gostei muito, né? Ativista, ativista da consciência, né? Da gente estar consciência e tá consciente de tudo que está acontecendo ao nosso redor e o que que faz bem e o que está querendo nos manter, né? Nos trazer de volta para esse lugar. Então, amanhã, ô Marlinda, Sim, você vai trazer as suas técnicas, né? Eu vou trazer a chama violeta, né? Fazer uma prática rápida, a gente pode até se juntar, fazer essa sim, prática a violeta com o Ho'oponopono, né? E essa presença. Porque se a gente estiver com a presença, a chama violeta invocando a lei do perdão para acabar todas as nossas criações passadas, né? Aqui por nós termos nos colocado nessa posição no passado, que a gente não consegue enxergar. E o meu trabalho aqui hoje, né, é desafiador com as senhoras, porque elas não conseguem se abrir de todo. Como é, somos brasileiras, a gente gosta de conversar, gosta de falar, fica horas. Uma pessoa que a gente acaba se encontrar, fica horas conversando. Que não, a pessoa quer resolver, é como se elas querem ir no médico. O médico vai, olha a pessoa por 1 minuto, porque antes dela entrar, ela já dá o diagnóstico. Olha, o diagnóstico, ela dá como é que ela está. Eu estou assim, assim, assim.
Então o médico vai ler, ok, chama ela. Ele olha para a pessoa, você está sentindo isso, né? Então tá, toma aqui o seu remedinho, vai embora. E ela sai feliz da vida. Então elas estão acostumadas com nenhuma conversa e você tem isso e na hora que ela quer uma explicação, a enfermeira que dá a explicação, ou seja, o médico nem fala com ela o que ela tem. Então elas querem chegar numa terapia, elas querem também a solução imediata. Só que Imediata. elas estão acumulando coisa 40, 50 anos. Pode falar, Marlina, de perdão. Eu estou aqui pensando o seguinte, que para que a gente possa, primeiro, praticar esse auto-perdão, tem algo que antecede, que é a mudança de hábito. Que é o que acontece com as pessoas. Por exemplo, quando tu dá exemplo das senhoras que vão ao médico e que elas querem apenas um remédio, ou ainda quando elas vão até você e elas querem que as coisas aconteçam imediatamente, existe algo que antecede tudo isso, que é a mudança de hábito, que é você realmente estar empenhado, empenhada em em fazer a sua mudança, né? E essa mudança ela passa justamente pelo comportamento. O comportamento das ações, o comportamento do pensar, o comportamento do agir. E esse comportamento, por exemplo, quando você traz o exemplo de assistir uma série aí na televisão e de repente você se depara com situações que você não quer mais participar. Então, quer dizer, e você decide, não vou assistir isso, eu vou procurar outra coisa para ver. Enfim, são pequenas coisas, né, que são necessárias para que realmente essa mudança de hábito ela seja uma realidade. Um dos princípios é a mudança de comportamento. Não tem como você entrar num processo de autocura e que você não busca se observar para que você possa fazer essa mudança de ações, tanto nas tuas ações quanto na forma de pensar. Então, pensar, agir e sentir elas estão entrelaçadas. Quando você pensa, você sente e você age. Quer dizer, se você não coordenar isso agora de acordo com o que você acredita, de acordo com os princípios que você quer conduzir a sua vida, se você não fizer essa coordenação, tudo permanece como antes, não é verdade? Então, quer dizer, a reprogramação da mente por meio da lei do perdão, a necessidade dessa coordenação estar acontecendo e você está consciente disso e que aí sim, mudança de comportamento, automaticamente você exercita esse auto-perdão frente às situações que você viveu, que agora você não enxerga mais dessa forma. Então, é um processo, aí vem, é um processo de autoconhecimento, é um processo de busca pessoal do que você quer e para onde você quer ir. Então, é fundamental. Aí as técnicas, elas são, vamos dizer assim, os veículos que acabam por fazer você chegar onde você quer, né? E a repetição e a prática constante, diária de tudo isso, né? Então, esse exercício é que é desafiador para as pessoas, porque para nós também, né? Porque muitas vezes a gente se vê, vamos dizer, as coisas da vida vão acontecendo no dia a dia e você não parou, não tirou um minutinho para você, para que você possa fazer os seus exercícios, para você poder manter as suas emoções, a sua mente tranquila, enfim, frente a uma vida agitada que a gente vive. Sim, Então, você falou uma coisa muito essencial, que é a mudança de hábito e fazer uma reprogramação mental. Então, no início, quando eu comecei a trabalhar com Reiki aqui, eu achava que era só fazer o Reiki, né, que a pessoa ia mudar. Mas eu sentia a necessidade de... Porque eu explicava, eu falava o que era, mas a pessoa ela não conseguia praticar em casa. Então, ela voltava na próxima sessão mais bugada do que antes. uhum. Aí eu falei assim, não, então eu vou ter que incorporar. Então eu comecei a incorporar, assim, muito suavemente, frases do Ho'oponopono, mas frases assim,
uma frase. Olha, você repete essa frase, né? O arigatô, né? Que é o obrigado. Sim. Você, de manhã, na cama, deitado, você abriu os olhos, você já fala arigatô 10 vezes. Se você conseguir falar 30, é bom demais. Vai nessa. Então, eu fui... e aí, essa, né, que queria ser feliz, então ela realmente, né, depois de um tempo, ela falou, olha, eu tô conseguindo me ver, né? Ela falou assim, engraçado, que ela falou assim, eu consigo me enxergar agora. Então, a reprogramação é importante, mas elas por si só, isso é uma opinião minha, eu posso estar errada, né? Elas por si só, elas não têm essa consciência de que você falou assim, pensar em mudar. Eu estou tentando mostrar para elas que tem essa possibilidade, você está entendendo? Porque a sociedade ela é tão fechada, ela é tão rígida, tão certinha, que as pessoas elas vivem a vida inteira achando que é só aquilo ali e acabou, né? Trabalha, se aposenta, não sei o que, vive desse jeito e pronto. E você é feliz? Tem gente que é feliz, né? A minha sogra é feliz com o que ela faz, né? Mas tem gente que chega lá que está procurando outras coisas. Mas a minha sogra é bastante ativa. Ela faz voluntariado para tudo quanto é lado. Então, ela tem a forma dela de se limpar, de interagindo com outras pessoas, ela vê o quanto que ela pode contribuir com a sociedade, né? Mas tem gente que não consegue. Então, ô Marlinda, isso é muito importante, né? Mas eu quero despertar aos poucos nas pessoas essa possibilidade de mudança. Não é de sopetão que eu vou conseguir fazer as coisas, mas eu confio muito que eu vou conseguir mudar pelo menos essa cidade aqui. Daqui a gente vai aumentando, vai se expandindo cada vez mais. Deixo a palavra com você. Então, é isso, né, Fátima? É, essa conversa, ela é uma conversa, vamos dizer assim, que introduz a uma e instiga para uma prática, né, para um exercício. Então, reprogramar a mente, primeiro é necessário você se perceber como uma consciência presente aqui na Terra, alguém que tem a curiosidade de saber quem você é. E essa curiosidade, ela consiga se expandir a ponto de você começar a perceber em você quais são as questões que precisam ser, que você deseja muito que elas mudem. A Fátima traz a ideia de como as mulheres com as quais você lida aí no Japão, elas sentem a necessidade de serem felizes. Muitos de nós aqui também, né, pensamos e ficamos imaginando, mas afinal de contas, o que é ser feliz? E essa felicidade, ela passa, em primeiro lugar, pelo auto-perdão. Muitas coisas na vida da gente, ao longo da vida, nós não conseguimos. Muitas vezes a gente diz assim, eu não perdoo fulano de tal. Mas esse não perdoo o outro, ele é aquele, eu não perdoo o outro, mas eu não perdoo a mim mesmo. Então, esse exercício em primeira mão. É aquilo, bote a máscara primeiro em você, depois na criança. Essa é a instrução no avião. Ela não é diferente para fora. Coloque primeiro a máscara em você. Primeiro, faça esse exercício do auto-perdão com você mesmo, seja com que técnica for. Né? Então, amanhã a gente vai estar trazendo algumas técnicas. Eu acho interessante que também sejam... Você mencionou sobre trazer também alguns exercícios com relação aos raios, né? Então, isso é importante. Ao fazer isso, ao se reconhecer como alguém que precisa tratar determinado ponto da sua vida, você começa a um trabalho de limpeza. Então, esses são os princípios. Primeiro, o reconhecimento, depois a limpeza, e aí, então, a reprogramação. Então, existem muitos exercícios para limpeza, e amanhã a Fátima vai estar trazendo, eu vou também estar trazendo alguns exercícios de limpeza, para que você possa praticá-los. As coisas não acontecem de um dia para o outro, veja. É importante, eu gosto sempre de frisar, que as pessoas estão acostumadas a tomar os remédios. Os remédios, eles têm um tempo também para fazer a sua alquimia, né? Para que eles possam realmente sarar a pessoa.
não é diferente com as técnicas, que também são pílulas, também são remédios para que você possa se curar. E também leva um tempo. E está muito relacionado com o querer realmente se curar. Sim. Não tem como. Isso é fundamental. Se você não quer, o teu corpo diz ok. Não quer, não quer. Então, a gente não leva em consideração a sabedoria do corpo, né? Que ele sabe o que é melhor para ele. E ao não saber, não levar em consideração essa sabedoria, você acaba por, muitas vezes você diz, caramba, eu tomei remédio tal, fiz exercício tal, não aconteceu nada, eu não senti absolutamente nada. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, eu não senti nada. Claro, você não se sente, não vai sentir nunca. Né? Tem aquilo, as pessoas não se sentem. Elas estão no piloto automático constante e não tem como se sentir. Você faz as coisas de forma automática. Levanta, toma café, faz higiene, toma café, vai para o trabalho, lá repete as mesmas coisas todos os dias, volta para casa, faz a mesma coisa que fez anteriormente. Qual foi o momento que você tirou naquele dia para que você fizesse o seu exercício de higiene das emoções, dos pensamentos, de você como uma consciência aqui presente? Então, fazemos de tudo, menos isso. Quer dizer, não reservamos um lugar, um canto da nossa casa, que possa ser o lugar onde você possa fazer os seus exercícios. Isso passa pela mudança de hábito. Né? Quando você se dá conta disso, você começa a buscar o cantinho da casa, que seja o canto que você possa chegar ali, aplicar o seu reiki, fazer os seus exercícios de meditação, fazer, enfim, tantos exercícios que existem e que a gente ensina e que são possíveis as pessoas se auto-aplicarem. Então, isso tudo, exato, isso tudo passa pelo princípio, que é a pessoa estar olhando para si e querer essa mudança. Né? Se ter consciência de si mesmo e querer essa mudança. Então, amanhã nós vamos estar com uma prática que transforma, onde você vai poder ter ideia de como mudar esses hábitos com a lei do perdão. Nós trouxemos a lei do perdão para ser conversada, porque é muito comum a gente sempre ter alguma questãozinha guardada de que eu não perdoo, só quem perdoa é Deus, e as pessoas delegam logo, né? Tirando logo a sua responsabilidade sobre uma atitude que é sua, que cai de cada um. E ter a consciência de que esse perdão tem que começar por você mesmo, num perdão de você mesmo, né? Desse auto-perdão. Então é isso, né, Fátima? São essas informações, são esses princípios que precisam ser considerados. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Enfim. Obrigada pela presença, né, de quem participou aqui ao Ok, vivo. exatamente. Muita gratidão por você ter acessado o nosso canal e ter vindo ouvir o que a gente está conversando, porque são coisas importantes, são coisas muito importantes que, vez ou outra, nós nos juntamos e conversamos para levar essas informações para as pessoas que estiverem atentas, que estiverem interessadas em fazer a sua própria mudança. Ok? Amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 7 horas no Brasil, às 19 horas no Japão. É isso aí, né, Fátima? E a gente vai estar aqui trazendo algumas práticas, ok? Então, gente, gratidão, muita gratidão por vocês terem estado aqui conosco. Obrigada, Fátima. Muitíssimo obrigada, querida. A gente se vê. Até lá. Tchau. Beijos. Tchau.